Oi, turminha! E aí, vamos para a nossa segunda atividade de hoje? A nossa segunda atividade primeiro vai começar com uma historinha chamada A Lagartinha Comilona. Então, vamos para a nossa historinha? A Lagartinha Comilona, Eric Carle. De noite, ao luar, havia um pequeno ovo numa folha. E, quando uma bela manhã de domingo o sol apareceu, muito brilhante e quente, saiu do ovo, crack, uma lagartinha esfomeada. E logo se pôs a caminho, em busca de comida. Na segunda-feira, devorou uma maçã, mas não ficou satisfeita. Na terça-feira, devorou 2 peras, mas ainda não ficou satisfeita. Na quarta-feira, devorou 3 ameixas, mas ainda não ficou satisfeita. Na quinta-feira, devorou 4 morangos, mas ainda não ficou satisfeita. Na sexta-feira, devorou 5 laranjas, mas ainda não ficou satisfeita. E ainda comeu. Naquela noite, teve dores de barriga, mas no outro dia era domingo e comeu uma folha verde e logo se sentiu muito melhor. Deixara de ter fome e também deixara de ser pequena. Agora era uma lagarta grande e gorda. Construiu uma casa apertada, a que se chama casulo, e ficou lá dentro mais de 2 semanas. Em seguida, abriu um buraco no casulo, fez força até conseguir sair cá para fora e... era uma maravilhosa borboleta. E, colori colorado, está este conto acabado. E aí, turminha, gostaram da nossa historinha de hoje? Da nossa lagartinha, que depois de nascer e comer bastante, ficar bem grande, bem gordinha, entrou em um casulinho e depois virou uma linda borboleta. Pessoal, o que conta nessa história é assim mesmo que acontece a transformação das lagartinhas em borboletas. Primeiro elas saem do ovo, comem bastante folhinhas, na verdade. Elas comem muitas e muitas folhinhas. Depois que elas comeram bastante, ficaram bem grandes e bem gordinhas, acontece o seguinte: a lagartinha, ela gruda em um galho ou uma folha e ali ela fica meio assim, de ponta cabeça, e o corpinho dela começa a se transformar no casulo, ou então, pela boquinha, ela começa a soltar fiozinhos para formar esse casulinho dela. E ela fica lá dentro por um bom tempo.
Essa fase, enquanto a lagartinha está dentro do casulo, é chamada de pupa. Então, a lagartinha se transforma em uma pupa, fica lá dentro do casulinho dela, grudadinho no galho ou na folha, e aí é como se o corpinho dela derretesse, e aí começam a ser formados o novo corpinho, as patinhas, os olhinhos da borboleta, as anteninhas e também as asas. E aí ela fica lá no casulo toda espremidinha lá dentro. E aí, quando chega a hora de nascer, aquele casulinho rompe, é como se ele quebrasse um pedacinho. E aí a borboletinha vai fazendo muita força para sair de dentro do casulo. E quando ela sai, ela tá toda amassada, com as asinhas assim, toda encolhidas. E a borboleta, o sangue dela, na verdade, se chama hemolinfa. E aí ela começa a fazer força para bombear a hemolinfa, né? Esse sanguinho dela para as asas. Aí ela vai fazendo força, 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 até as asas abrirem assim, totalmente. Então, assim como a gente já aprendeu há um tempinho atrás com os pintinhos, se um dia a gente conseguir ver uma borboletinha saindo do casulo, a gente não pode ajudar quebrando o casulinho para ela, porque essa força que ela faz para sair é necessária depois para bombear a hemolinfa para as asinhas. E aí, gostaram da minha borboleta? Eu vou ensinar vocês então a fazer uma para vocês. Vamos lá? Turminha, vamos lá então para fazer a nossa borboleta. Primeira coisa, nós vamos precisar de um rolinho de papel, lápis, cola, tesoura, canetinhas, uma folha de papel, que pode ser uma folha mesmo do caderno de desenho, e também lápis de cor. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar a minha canetinha para transformar o meu rolinho no corpinho da borboleta. Porque a borboleta lá no começo, ela era uma lagarta, lembram? Então, eu já vou fazer a minha lagarta. Eu vou usar para mim um rolo de papel maior, porque como a minha mão é uma mão de adulto, ela é grande, se a tia fizer com esse rolinho vai ficar um pouco estranho. Então, vocês que são crianças, têm as mãozinhas pequenas, fica melhor se vocês usarem um rolinho pequeno, tá bom? Então, eu vou começar a transformar a frente aqui do meu corpinho da borboletinha. Vou desenhar algumas voltinhas aqui no corpinho dela. E vou deixar um espacinho para desenhar o rosto da minha borboletinha. Pronto, já desenhei um rostinho aqui na minha borboleta, olhinhos e um sorrisinho. E agora eu vou fazer umas bochechinhas rosadas nela também, para ela ficar bem bonitinha. Pronto. Então, turminha, a nossa borboleta começou assim como a borboleta da nossa historinha. Ela era uma lagarta, e a lagarta precisa comer bastante folhas para depois virar um casulinho, para as asas crescerem, seu corpinho mudar. Pronto, já tenho aqui a minha borboletinha. Aqui ela está ainda parecendo uma lagarta, não é verdade? Agora, então, a gente precisa colocar ela em um casulo para que as asinhas possam nascer. Então, agora nós vamos fazer as nossas asas. Pessoal, então, para fazer as asinhas, nós vamos usar as nossas mãos, os nossos 1, 2, 3, 4, 5 dedinhos das mãos. A gente vai colocar a mão assim, bem aberta aqui no papel. E nós vamos, com a ajuda do lápis, fazer um contorno da nossa mão.
Agora nós vamos fazer a mesma coisa com a mão. A gente já fez a mão esquerda, agora nós vamos fazer com a mão direita. Pessoal, agora que nós já fizemos o contorno da mão esquerda e da mão direita, nós vamos colorir, porque elas vão ser as nossas asinhas das borboletinhas. Então, vou escolher algumas cores bem bonitas aqui para colorir a asa da minha borboleta. Ufa, prontinho! Já consegui colorir as minhas duas mãos que vão se transformar nas asinhas das borboletas. Agora nós temos que recortar. Lembrando que crianças devem usar a tesourinha sem ponta, tá bom? Então vamos para o recorte das asinhas? Pronto, agora eu já tenho as minhas duas asinhas recortadas. E agora chegou a hora da gente transformar a nossa lagarta que estava empupada, né, que estava no casulinho, numa linda borboleta. Então agora chegou a hora de nós colarmos as asinhas. Vamos lá? Então vamos pegar a nossa cola, vamos virar a da nossa borboletinha assim, deixar ela de costas para nós. E aí, nós vamos agora colocar as asinhas, tá bom? Agora, então, nós vamos passar cola aqui na parte de trás da asinha. E vamos colar aqui no corpo da nossa borboletinha. No meu caso, né, ficou um borboletão. Pronto! Já colei as duas asas da minha borboletinha. E, tchanã! Aqui está ela, linda, já pronta para voar. Enquanto as nossas asinhas terminam de secar, nós vamos fazer duas anteninhas. Porque borboleta, que a borboleta tem duas anteninhas bem longas, com uma espécie de uma bolinha na ponta. Como se fosse assim, né? Deixa eu pegar o meu lápis para mostrar para vocês.
Todas as espécies de borboletas têm uma antena. A antena da borboleta é aquela partezinha que é bem fina, comprida e tem uma espécie de uma bolinha na ponta, mais ou menos assim. Então, eu vou com o restinho do papel que sobrou, vou recortar 2 anteninhas bem grandes para colocar na nossa borboletinha também. Vamos lá? Depois de recortada, eu estou dobrando um pouquinho, em algumas voltinhas, a ponta da anteninha, para ela ficar bem legal. Acho que deste tamanho já está bom. Vou fazer a mesma coisa com o outro pedacinho de papel, até ficar do mesmo tamanho. Pronto, agora elas já estão do mesmo tamanho. Então, vou fazer a mesma coisa. Vou passar um pinguinho de cola na ponta de cada anteninha. Bem pouquinho, que se a gente põe muito, a anteninha acaba escorregando por conta da cola. Pronto. E agora eu vou colar aqui, por dentro do nosso rolinho, logo atrás de cada um dos olhinhos. Se a borboleta, quando a gente vê, existem 2 tipos de animais, as borboletas e as mariposas. Elas são um pouquinho diferentes. E aí, as mariposas não têm essa anteninha comprida que as borboletas têm. Tudo bem? E o corpinho delas, às vezes, é um pouquinho mais gordinho e mais peludinho. Mas a principal diferença são as anteninhas. Prontinho! Turminha, as borboletas são insetos. E todos os insetos têm 3 patinhas de cada lado do corpo. Então, vou desenhá-las agora. Prontinho! 1, 2, 3. Agora eu vou desenhá-las também do outro lado. Prontinho! Agora a nossa borboleta já tem também as patinhas. E aí, pessoal, gostaram de fazer a nossa borboletinha? Então, nós usamos aqui no corpinho dessa borboleta todos os números que nós estudamos essa semana, porque olhem só, as borboletas têm um corpinho, uma boquinha e elas têm uma língua bem compridinha que fica enroladinha aqui na ponta, chamada probóscide, que elas usam para colocar lá dentro das florzinhas para sugar o néctar e se alimentar. Elas têm também 2 olhinhos, 2 anteninhas, que para ser borboleta e não mariposa, então tem que ser comprida, fina e com uma bolinha na ponta. E elas têm também 2 asas. E temos 1, 2, 3 patinhas de cada lado do corpo. Viram só? Turminha, então estou muito curiosa para conhecer as borboletinhas de cada um de vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês mais essa sexta-feira. Um beijo e até a nossa próxima arte!